Atividade 1 da página 105. Então, temos aqui uma figura que é um prisma de base hexagonal, ok? Então, o prisma de base hexagonal é formado por um hexágono em sua base. Se a base é um hexágono, também a parte superior é um hexágono. Então, estou analisando dois hexágonos. E a sua lateral é formada por retângulos, tá? Se é base hexagonal, então eu também vou ter 6 retângulos em volta. A primeira pergunta aqui é a quantidade de vértices, arestas e faces. Então, vamos ver a quantidade de vértices. Vértice é a quininha, é as pontinhas, tudo bem? Onde liga as arestas. Se eu tenho um prisma com base hexagonal, então eu tenho 6 aqui embaixo e 6 na parte de cima, totalizando 12 vértices, ok? 12 vértices. Arestas. Arestas são essas linhas aqui, ó. Isto são arestas. Então, quantas arestas eu tenho? Eu tenho 6 na parte de baixo, 6 na parte de cima, já está dando 12. E mais 6 ao redor. Então, 18 arestas. Agora, faces, eu tenho a parte de cima, eu tenho uma, embaixo eu tenho outra, 2, e mais 6 em volta, dando um total de 18. Agora, vamos à letra B, o nome dos polígonos das faces laterais e da base. Eu já disse, né? Então, são 2 hexágonos e 6 retângulos. Com lápis, trace diagonais. Então, vamos traçar diagonais. Se ficar tortinho aqui, não tem problema. Vamos lá, traçar diagonais. Tracei diagonais entre os vértices. Era passar bem no meio aqui. Então, vamos ver. E formou quantos triângulos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Formou triângulos, tá? E esses triângulos, eles são todos lados iguais. Então, são triângulos equiláteros. Então, formou 6 triângulos. Ok? 6 triângulos equiláteros. Agora, determine a expressão algébrica. Como a gente já viu na aula passada aí, essa é a expressão para me calcular a área de um triângulo equilátero. Quantos triângulos equiláteros formaram? 6. Então, eu calculo a área de um e multiplico por 6 para mim ter a área do restante. Uma expressão algébrica para calcular a área de todas as faces do prisma. Então, eu sei que a área total vai ser a área da base vezes 2, porque eu tenho duas bases, tá? Mais 6 vezes a área lateral. Bom, a área lateral é base vezes altura, porque é retângulo. Questão F. Estratégias para calcular o volume desse prisma de base hexagonal. Bom, a gente sabe que a área da base a gente calcula pelo número de triângulos. Sabemos que existem 6 triângulos e a área de cada triângulo eu calculo por esta fórmula aqui. L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Tá? Mas eu sei que formam 6. Então, eu tenho que multiplicar por 6 o resultado, porque eu tenho 6 triângulos. E vou ter que multiplicar pela altura do prisma. É simples, tá? Então, o volume do prisma é igual à área da base vezes a sua altura. Dado o prisma reto de base hexagonal, nós temos que calcular o volume desse prisma. Então, ele tem 10 centímetros, é o valor do lado do hexágono, e 35 centímetros de altura. Então, eu tenho volume do prisma é igual à área da base vezes a altura. A área da base, tá? Vezes a altura. Então, esses 6 aqui a gente já viu na questão anterior, porque formam 6 triângulos equiláteros. Então, essa é a fórmula para a gente calcular o volume de a área, de cada triângulo equilátero vezes 35, que é a altura do prisma. Então, feito a conta, a gente chegou a 6 vezes 173 dividido por 4 vezes 35. Então, o volume desse cubo é de 9.030 centímetros cúbicos.
Temos aqui a figura de um cilindro, atividade 4 da página 107. Então, a base é formada por círculos, a sua base. Temos a geratriz, seguimos para segmentos paralelos ao centro, com extremidade nas circunferências. Geratriz é a sua altura. Eixo é a reta central da base ligando a outra. Altura é a distância entre os planos das bases. Superfície lateral, reunião de todas as geratrizes. Então, a superfície lateral do cilindro. O cilindro, para um exemplo aí, a latinha de refrigerante, a lata de Neston, tá? Beleza? Uma expressão algébrica para calcular a área do círculo. Então, a área do círculo eu calculo com área igual a π vezes r ao quadrado. Essa é a área do círculo. Bom, planificação. A planificação será composta de um retângulo e dois círculos. Como assim? Então, ó, se eu pegar e desmontar, planificar um cilindro, eu vou observar que eu vou ter duas circunferências e um retângulo, tá? Beleza? C. A medida do volume de um cilindro. Então, temos aqui a figura de um cilindro. Lembra lá atrás que na primeira questão, na letra A, a gente falou que a área é π vezes r ao quadrado? Então, π vezes r ao quadrado é a área da base. Para mim calcular o volume, eu tenho que descobrir a área da base e multiplicar pela sua altura. Pronto, eu tenho o volume do cilindro. Simples, simples. Dado o cilindro, calcule a área lateral, a área da base, a área total e o volume, tá? Então, ó, temos aqui um cilindro onde seu raio é igual a 5 e sua altura é igual a 3. Vamos imaginar ele planificado. Eu separei aqui e coloquei um retângulo, tá? Que é a parte que circula esse cilindro. Para mim calcular, então, a área desse retângulo é igual a 2π vezes r vezes a sua altura, tá? Então, face lateral. O que eu estou fazendo aqui? Ó? O π é 3,14, o raio é igual a 5 e a altura é igual a 3. Fiz a conta. 2 vezes 3,14, 6,28, 5 vezes 3, 15. E o resultado disso daqui, tudo, a multiplicação, 94,2 centímetros quadrados. Bases. Então, eu tenho aqui uma circunferência. Para mim achar a área, então, da base é 3,14 vezes 5 ao quadrado. Tá? Então, eu chego a 78,5. Mas o cilindro eu tenho duas circunferências. Então, eu tenho que somá-las, né? 78,5 mais 78,5. Cheguei a 157 centímetros quadrados. Então, essa é a área da base e essa daqui é a área da face lateral. Só somar as duas. Somei as duas aqui. Né? Fiz a soma. Cheguei a 251,2 centímetros quadrados. Vamos, então, calcular o volume agora desse prisma. Tá? Então, eu preciso saber a área da base. A gente já fez essa conta da área da base, tá? No exercício ali anterior. Então, 78,5 centímetros quadrados é a área da base, tá? Para mim calcular o volume, eu preciso da área da base vezes a altura. Então, o volume é 78,5, que é a área da base, vezes a altura, que é 3. Então, cheguei ao volume de 235,5 centímetros cúbicos. Questão 5 da página 108. Uma garrafa de vidro. Então, vamos lá. Ela é constituída por dois cilindros. Tenho esse cilindro menor aqui e tenho esse cilindro maior na base. O que a gente quer saber? Tá? Eu quero saber o valor do R', do R e do R'. Então, eu quero saber o valor do raio do cilindro maior e do raio do cilindro menor. Tá ok? Então, vamos lá. Então, o que a gente vai analisar aqui? Temos esse gráfico aqui que mostra o que para a gente? Ó? Centímetros, x em centímetros. Então, conforme eu vou colocando mais água, colocando um líquido dentro desse recipiente, vai aumentando o seu volume. Por exemplo, se eu tivesse com 2 de altura, apenas 2 de altura, que é esse cara aqui, que é o x aqui, ó, 2 de altura. Então, eu teria 18 centímetros cúbicos. Se eu tivesse 4 de altura, ó, 4 de altura, que é o valor desse recipiente maior aqui, ó,
eu estaria 44 de centímetros cúbicos. Então tá. Então a gente já sabe lá, para mim calcular o volume do cilindro, área da base, né, vezes a altura. Então eu sei que o volume desse cara aqui é 18, né? 18. Então tá. Então vou aplicar nessa fórmula que eu estou apresentando aqui para vocês, tá? Então 18π, tá? É igual a πr ao quadrado vezes 2, que eu estou pegando só a metade aqui, ó, só a metade, ok? Então como ficou aqui a fórmula? 18π é igual a 2 vezes π vezes r ao quadrado. O 18 eu isolei aqui, ó. Notem que ele está aqui, ó. Daí eu passei o 2π dividindo. Ficou 18π dividido por 2π, que vai dar igual a 9, ficando só o r maior, que é r ao quadrado. Agora tem o quadrado, vou te passar tirando a raiz. Então o r maior ele é igual a 3, tudo bem? Então o valor desse r aqui é igual a 3, descobrimos ele. Agora vamos para a segunda parte, vamos calcular agora o valor do r'inho, ó, o r'inho, tá? Então vamos lá, 6 menos 4, 9 vezes 4, por quê? 3 ao quadrado é 9, então eu cheguei a 36 e 6 menos 4, 2. O que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou pegar e vou tirar a diferença aqui, ó, de 6 menos 4, que eu cheguei a 2. Vou multiplicar 2 vezes π, eu tenho 2πr ao quadrado. Tudo bem? Está multiplicando todo mundo. Então, eu tenho 2πr ao quadrado mais 36π. Esse 36 está positivo, ele passa negativo. 44π menos 36π. Eu chego a 8π. Bom, pessoal, o que isso está mostrando para mim aqui? Ó? O que é isso daqui? Ó? Esse pedacinho aqui, ó, nada mais é eu descobrir o raio. Não descobri que o raio é 3? Então, o raio é 3, substituir. Aqui eu não sei, eu sei que a altura é 4, então coloquei a altura 4 aqui. Tudo bem? Eu sei que a parte desse cara aqui inteiro, ó, inteiro corresponde a 4 e esse outro cara aqui corresponde a 4 também. Tudo bem? Então, o que aconteceu aqui? Ó? 9 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 4 é 36. Eu deixei o π aqui que a gente não trabalhou com 3,14. Eu podia colocar, mas a gente preferiu deixar assim para ficar mais simples a conta. Então, fazendo aqui, até eu chegar nesse 8π. Tá? O que vai acontecer? Eu não está multiplicando esse 2π aqui, ó. 2π não está multiplicando, ele vai passar dividindo. Eu vou ficar com 4 apenas, porque ó, eu cortei aqui os π e ficou 8 dividido por 2, que é igual a 4. Olha lá, r'inho ao quadrado igual a 4. Tiro a raiz quadrada de 4, chego a 2. Então, o r'inho vale 2. R'inho vale 2 e o R maior vale 3. Feito, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.